Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui no auditório Moisés. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em Êxodo capítulo 3, versículo 13 em diante, onde disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, Jeová, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Isaque e Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome para sempre. E este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, Jeová, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. E, portanto, eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe, eis, Jeová, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Portanto, pois nós iremos a caminho de 3 dias pelo deserto, para que sacrifiquemos a Jeová, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata e joias de ouro e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar-se, tenham a bondade. Esta passagem nos fala do êxodo que Deus vai realizar, e antes de Deus realizar esse êxodo, encontramos que já no Antigo Testamento, lá em Gênesis, Deus já tinha falado desse êxodo que ia realizar quando ainda não existiam na terra, não estavam materializadas na terra em carne humana, as pessoas que iam participar desse êxodo. E, consequentemente, as pessoas que iam participar desse êxodo não existiam aqui na terra, mas Deus já está falando a respeito desse êxodo aqui em Gênesis, quando falou ao patriarca e profeta Abraão, o profeta da dispensação da promessa, que é o profeta da 4ª dispensação. Vejam vocês no capítulo 15 de Gênesis, versículo 12 em diante. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então Jeová disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será escrava ali, e será oprimida 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grandes riquezas.
E tu irás a teus pais em paz e em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da justiça do amorreu não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aqueles metades. Naquele mesmo dia fez Jeová um pacto com Abraão, dizendo: a tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o rio grande, o rio Eufrates. Agora podemos ver que aqui Deus já estava falando com Abraão desse êxodo. E, no entanto, a semente de Abraão que sairia nesse êxodo ainda estava nos lombos de Abraão. Abraão ainda não tinha tido filhos, nem sequer tinha tido a Ismael, e muito menos a Isaac. Mas vejam vocês, o Deus que conhece todas as coisas já está falando da trajetória pela qual passará a descendência de Abraão, essa descendência terrena. E por onde passa a descendência terrena de Abraão, depois passa a descendência celestial de Abraão, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, os escolhidos escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. E o que aconteceu com o povo hebreu é então tipo e figura do que aconteceria com o Israel celestial, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, no meio da igreja de Jesus Cristo encontraremos o equivalente ao êxodo que Deus realizou no meio do povo hebreu, onde Deus, com mão forte, libertou o povo hebreu. A mão forte de Deus estendida, vejam, a mão forte de Deus estendida a encontramos manifestando os juízos divinos sobre o Egito. E quando se fala da mão de Deus estendida, a mão forte e poderosa de Deus estendida sobre uma nação, sobre um povo, sobre uma cidade ou sobre uma pessoa, uma família, encontramos que o juízo divino cai sobre tal pessoa, família, cidade ou nação. E agora está caindo o juízo divino sobre o Egito, quando Moisés já chegou ao Egito. E Deus começou a dizer a Moisés as coisas que Deus ia fazer, os juízos que ia trazer. E Moisés comunicava ao faraó, dava a conhecer ao faraó o juízo divino que viria sobre o Egito, e o faraó pensava que isso não seria assim. E, no entanto, assim acontecia, porque Deus estava com sua mão forte estendida sobre e contra o império do faraó. E agora vejam como com mão forte, como com a mão poderosa de Deus trazendo o juízo divino sobre o Egito, sobre o faraó e seu povo, foi que foi libertado o povo hebreu da escravidão no Egito. E agora, com mão forte e poderosa, Deus guiou o povo hebreu, trazendo o juízo divino sobre todas as demais nações por onde passava o povo hebreu. E toda nação que se levantava contra o povo hebreu sentia a mão forte de Deus estendida, essa mão poderosa de Deus estendida sobre as diferentes nações que se opuseram ao povo hebreu. Agora podemos ver que quando Deus está libertando o seu povo, a misericórdia de Deus está sobre o seu povo, mas a mão forte de Deus é estendida sobre todos os que se levantem contra o povo de Deus, traz o juízo divino sobre essas pessoas ou sobre esses povos. Agora, esses juízos divinos que caíram sobre o Egito e seu rei, o faraó, são tipo e figura dos juízos divinos que cairão neste tempo final durante a grande tribulação. Neste tempo final cairão sobre o faraó, que será o anticristo, porque o faraó lá tipifica o anticristo, o qual estará sobre o reino ou império dos gentios, o qual neste tempo final estaria nos pés de ferro e de barro cozido. Agora podemos ver que para o tempo final, todos estes lugares e nações e gerações que tiveram a mão forte de Deus estendida, sentiram o juízo de Deus sobre eles. Porque a mão forte de Deus estendida contra estas nações e gerações trouxe o juízo divino. Assim foi para o mundo pré-diluviano, a mão forte de Deus esteve estendida contra o mundo antediluviano e trouxe o dilúvio e os destruiu a todos lá no dilúvio.
encontramos que também para o tempo de Moisés e Ló, a mão estendida de Deus caiu, foi manifestada sobre Sodoma e Gomorra, e veio o juízo divino sobre Sodoma e Gomorra naquele tempo. Agora podemos ver como a mão estendida de Deus, a mão forte de Deus estendida, traz o juízo divino sobre nações, povos, línguas e gerações. Agora, todo esse juízo divino que caiu em diferentes gerações sobre povos, nações e línguas é tipo e figura do juízo divino que cairá no último dia durante a grande tribulação contra o império, o reino da besta do anticristo, o qual para o tempo final se encontraria nos pés de ferro e de barro cozido, porquanto esse império ou reino deu começo lá com a cabeça de ouro, que foi o império babilônico, do qual Nabucodonosor era o rei. Por essa razão é que para o tempo final, o anticristo, a besta, o homem do pecado, com toda a sua organização religiosa e política, é chamado também Babilônia. Por quê? Porque seu começo foi na Babilônia, o começo desse reino dos gentios. Havia também começado lá em Gênesis esse reino dos gentios em certo sentido, com Nimrod, que foi o neto, filho de Cuxi, e Cuxi foi filho de Cão, um dos filhos de Noé. Agora podemos ver como na Babilônia esteve e começou ali o reino de Nimrod e se tornou a cabeça desse reino Babel, ou seja, Babilônia. Ali foi onde se construiu a Torre de Babel, ali mesmo. E agora encontramos que o reino dos gentios, que começa com o rei Nabucodonosor, está representado no reino de Nimrod, lá na Babilônia. E agora o reino dos gentios também, que começou com a cabeça de ouro, representado nessa estátua que Nabucodonosor viu, começa também na Babilônia. E por isso é que todo esse reino, em suas diferentes etapas, pode ser chamado Babilônia, mesmo que foi passado pela etapa lá na Babilônia, depois na Média e Pérsia, com os medos e os persas, a segunda etapa representada no peito e os braços de prata, e a terceira etapa representada no ventre e as coxas de bronze, que corresponde ao Império da Grécia, e depois as pernas de ferro, que corresponde ao Império Romano, e os pés de ferro e de barro cozido, que também corresponde a Roma, porque são os pés de ferro e de barro cozido, ou de oleiro. O ferro representa o Império Romano e o barro, vejam vocês, corresponde aos reis que darão seu poder e sua autoridade à besta com suas nações, o qual encontramos aqui em Apocalipse, capítulo 17, versículos 11 em diante, onde diz: a besta que era e já não é, ela também é a oitava e é dos 7 que vai à perdição. E os 10 chifres que viste são os 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e a autoridade à besta. E estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os que estão com ele são chamados eleitos e fiéis. Esses são os escolhidos de Deus, os que estão com ele, ou seja, os membros do seu corpo místico de crentes, os quais para o último dia estarão em corpos eternos e glorificados quando os mortos em Cristo ressuscitarem e nós, os que vivemos, sejamos transformados. Para este momento, já terá se completado o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Jesus Cristo. Agora, podemos ver
que todo este juízo divino, toda essa luta e vitória que Cristo obtém contra o anticristo, a besta e os 10 reis, a obtém porque ele diz: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Agora vejam como vem como Senhor dos senhores e Rei dos reis, Cristo em sua vinda no último dia, e vencerá o anticristo, a besta, o homem do pecado, e os 10 reis que darão o seu poder e a sua autoridade à besta. E isto também já está profetizado no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, e versículos 30 ao 45, vejam como diz aqui. Disse, vamos ver, vamos ler menos, vamos buscar. No 20, do 27 em diante, capítulo 2, versículo 27 em diante do livro do profeta Daniel diz: respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que viste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que havia de vir. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendas os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, vias e eis aqui uma grande imagem. Esta imagem, que era muito grande e cuja glória era muito sublime, estava em pé diante de ti, e seu aspecto era terrível. A cabeça desta imagem era de ouro fino, seu peito e seus braços de pratas, o seu ventre e as suas coxas de bronze, suas pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas olhando quando uma pedra foi cortada, não com mão, a qual feriu a imagem nos seus pés de ferro e de barro cozido e os esmiuçou. Então foram esmiuçados também o barro, o ferro, o barro cozido, o bronze, a prata e o ouro, e foram como deverão, e os levou o vento, sem que deles restasse rasto algum. Mas a pedra que feriu a imagem foi feito um grande monte que encheu toda a terra. Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu te tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Agora, a cabeça de ouro representa o reino babilônico pelo rei Nabucodonosor. E depois de Nabucodonosor e seu império, se levantará outro reino representado nos peitos e braços de prata, diz. E esse é um reino inferior, porque a prata é inferior ao ouro. Que vale mais? 1 quilo de prata ou 1 quilo de ouro? Pois o quilo de ouro vale mais, porque a prata é inferior ao ouro. E assim foram estes reinos. O de Nabucodonosor foi o reino superior dentre os gentios. Depois, o reino medo-persa foi inferior. E depois desse reino medo-persa, representado no peito e os braços de prata, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Esse foi o império da Grécia. Inferior à prata, porque 1 quilo de prata e 1 quilo de bronze, que vale mais? Pois o quilo de prata.
E assim foi com esses reinos, à medida que vieram descendo desde a cabeça de ouro ao peito e os braços de prata, depois ao ventre e às coxas de bronze, que é o império da Grécia. À medida que vieram descendo, vieram também descendo de qualidade, diminuindo de importância, porque são reinos inferiores, etapas inferiores do reino dos gentios à medida que vai surgindo uma etapa. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas. Esse foi o império romano dos Césares. E agora, 1 quilo de ferro e 1 quilo de bronze, que vale mais? Pois 1 quilo de bronze é superior. E depois deste império romano dos Césares, os pés de ferro e os dedos de ferro e de barro cozido, representa que o reino romano, o império romano, continua para baixo, para os pés e os dedos, e é coberto não de carne, mas é coberto de barro. E isso é a união destes 10 reis que darão seu poder e sua autoridade à besta. A besta representa o ferro aí, e o barro representa esses reis que darão seu poder e sua autoridade à besta. E aí podemos ver como, para este tempo final, o reino dos gentios estaria em sua etapa mais crítica. E por isso é que o reino dos gentios, a cada dia tem mais problemas econômicos, problemas sociais, problemas políticos, problemas militares, todo tipo de problema tem o reino dos gentios nos pés de ferro e de barro cozido. E agora, disse, e o que viste dos pés de ferro e de barro cozido de oleiro, e em parte de ferro, e o que viste dos pés e dos dedos em parte de barro cozido de oleiro, será em parte, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro cozido. E como os dedos dos pés eram de parte de ferro e em parte de barro cozido, assim o reino será em parte forte e em parte frágil. Assim como viste o ferro misturado com barro, se misturarão por meio de alianças humanas, por pactos, mas não se unirão um com o outro, como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, nem será o reino deixado a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Isso é, nada menos que a mão forte de Deus estendida sobre o reino ou império dos gentios, como foi estendida sobre o império do faraó lá no Egito. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra não com mãos, a qual esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de acontecer. Certo é o sonho fiel, a sua interpretação. Essa pedra não cortada por mãos é a pedra branca, a pedrinha branca que vem com o nome novo escrito que ninguém entendia em Apocalipse capítulo 2 e versículo 17. É a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo para este tempo final é essa pedrinha branca, é essa pedra não cortada por mãos, que para este tempo final estará presente na etapa dos pés de ferro e de barro cozido do reino dos gentios. Mas em que etapa estará o reino de Deus nesse tempo final? O reino dos gentios começou da cabeça para baixo, mas o reino de Deus começou de baixo para cima. E nesse tempo final, a igreja do Senhor Jesus Cristo estaria na etapa da cabeça de ouro do reino de Deus. Portanto, é a etapa mais gloriosa da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde,
Assim como na etapa de ouro do rei Nabucodonosor, a etapa de ouro do reino dos gentios lá na Babilônia, o faraó, ou rei do império lá na Babilônia, que era Nabucodonosor, o profeta Daniel disse, por palavra de Deus, que era rei dos reis. E agora, na etapa da cabeça de ouro do reino de Deus, que é a etapa da era da pedra angular, Jesus Cristo é rei dos reis e senhor dos senhores. Agora podemos ver por quê. Cristo obterá a vitória contra o reino dos gentios, contra o reino ou império da besta, que estará no último dia na etapa dos pés de ferro e de barro cozido. Agora, como vem a pedra não cortada por mãos, que é a vinda do Senhor, a segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, o qual estenderá sua mão forte sobre o império ou reino do anticristo? É muito importante saber como vem, porque sabendo como ele vem, pois o estaremos esperando assim, e o veremos em sua vinda manifestado neste último dia, porque neste tempo final é que a vida, que é Cristo, e a morte, que é o anticristo, se encontrarão frente a frente. A besta, com os 10 reis, se levantará contra a segunda vinda de Cristo, mas Cristo o vencerá. Por quê? Porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora vejamos, na página 272 do livro dos selos em espanhol, disse o precursor da segunda vinda de Cristo. O cavalo amarelo, ou seja, esse cavalo amarelo de Apocalipse 6, versículos 7 ao 8, que é o anticristo vindo no último dia. O cavalo amarelo, separação eterna de Deus. Este é o quarto ponto, e ali vê você o 4 de novo. E agora, vamos ver algo muito importante na página 270, onde diz: aqui vemos a vida e a morte chegando ao seu último encontro. O cavalo branco de vida verdadeira, ou seja, o cavalo branco de Apocalipse 19, e o cavalo amarelo de credos misturados. A coisa está chegando a um verdadeiro desafio. E agora, na vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Cristo, o anjo do pacto, vem com um nome que ninguém entendia. É a vinda do Espírito Santo, do anjo do pacto, no último dia. Mas agora, como virá? Na página 131 do livro dos selos, disse o precursor da segunda vinda de Cristo: e agora, Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e ascendeu. Então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelada nos trovões. Note o mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Vocês sabem isto. Tem que vir algo. Agora notem. Ninguém entendia este nome, a não ser ele mesmo. Estava vestido de uma roupa, de um manto salpicado de sangue, e seu nome é chamado Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho muito fino, branco e limpo, e da sua boca sai uma espada aguda para ferir com ela as nações. Esta espada aguda é a palavra. E ele as regerá com vara de ferro, e ele pisa no lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua vestimenta e em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 13 ao 16. Ali vem o Messias, ali é onde está. E agora vejam vocês, aí vem o Messias, ou seja, o ungido. E mais abaixo, nesta mesma página 131, disse:
Mas Cristo é chamado o Verbo de Deus. Ele é a palavra, por isso é chamado o Verbo de Deus. Agora, ele tem um nome que ninguém sabe, mas é chamado o Verbo de Deus. E na página 134 do livro dos selos em espanhol disse: e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora na página 156, vejamos o que é a vinda desse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E se encontrarmos este homem, encontraremos o Verbo, a palavra, o anjo do pacto, Jesus Cristo, o Espírito Santo, manifestado em carne humana, velado em carne humana e revelado por meio de carne humana. Assim como aconteceu com a manifestação de Deus em Jesus, era o Verbo feito carne, naquele jovem simples de Nazaré chamado Jesus. Mas algumas pessoas não o puderam compreender, mas o Verbo se fez carne e habitou entre os seres humanos, 2000 anos atrás, neste véu de carne chamado Jesus. E para este tempo final, em Apocalipse capítulo 19, vemos este cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o qual tem por nome o Verbo de Deus. É a vinda do Verbo de Deus de novo. É a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, vindo em carne humana no último dia. Isso será o Verbo, a palavra encarnada em um homem. Se encontrarmos este homem, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, estaremos vendo o Verbo, a palavra feita carne, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo neste último dia. E estaremos vendo a obra que Cristo, o anjo do pacto, estará realizando por meio do seu anjo mensageiro. E por meio do seu anjo mensageiro, Jesus Cristo estará nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: sobe aqui, com esta voz de trombeta, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E onde vamos subir? Vamos subir à era da pedra angular, que é onde o anjo do pacto neste último dia estaria velado e revelado por meio do seu anjo mensageiro. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, nos disse: e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo, a quem enviou ao seu anjo mensageiro, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Para que o enviou para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Nenhuma pessoa poderá entender as coisas que estarão acontecendo nesse tempo final, a não ser que seja por meio da mensagem de Jesus Cristo, do anjo do pacto, através do seu anjo mensageiro. Porque por meio do seu anjo mensageiro é que são dadas a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer. Por isso é que o anjo mensageiro de Jesus Cristo estará na era da pedra angular, e nele estará Jesus Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, e por meio do seu anjo mensageiro nos dando a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Vejam a forma simples em que poderemos compreender todas essas coisas. Não é sendo muito inteligentes ou indo estudar para obter grandes doutorados em teologia, mas escutando a voz de Cristo, a voz do anjo do pacto por meio do seu anjo mensageiro, através do qual estará nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final. Por isso também disse Apocalipse 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. É enviado o anjo de Jesus Cristo para dar testemunho
e a todas as igrejas, e sobretudo a igreja de Jesus Cristo, ao corpo místico de Cristo, aos escolhidos de Deus do último dia, que estarão na era da pedra angular. Esses são os primeiros que recebem a mensagem. Eles abrem o entendimento e então dizem: isto era o que eu estava esperando. Estas coisas sim eu as posso compreender. Por quê? Porque Deus lhes abre o coração e o entendimento para poderem compreender todas estas profecias que devem ser cumpridas neste tempo final. E nos abre assim as Escrituras por meio da mensagem do Evangelho do Reino através do seu anjo mensageiro. E nas mensagens ou conferências pregadas pelo anjo do Senhor Jesus Cristo encontraremos todas as respostas para todas as nossas perguntas que temos com relação às coisas faladas no livro de Apocalipse, que estão nesses símbolos apocalípticos, e também no livro do profeta Daniel, onde encontramos muitos símbolos, os quais se repetem no livro de Apocalipse. Agora vejam, como para este tempo final, a revelação de todas essas coisas que devem acontecer vem aos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, por meio da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. E assim a igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular, a era de ouro, obtém toda essa revelação e assim obtém toda essa bênção de todas essas coisas que Deus estaria fazendo neste tempo final. E estaremos vendo como Cristo estará derramando suas bênçãos sobre todos nós por meio da palavra criadora, sendo falada em bênção para todos nós. Mas depois, a palavra criadora de Deus será falada e revelará os juízos divinos que virão sobre a terra, porque Deus estará revelando ao seu anjo mensageiro todos esses juízos divinos que virão sobre a terra, e o anjo os estará dando a conhecer a raça humana e estarão se cumprindo conforme a como serão dados a conhecer. Assim como quando Moisés deu a conhecer os juízos divinos que viria sobre o Egito, um a um os deu a conhecer, e à medida que os ia dando a conhecer e dizendo: virá isto sobre o Egito, e veio. Assim o anjo do Senhor Jesus Cristo estará dando a conhecer, pelo Espírito de Deus, todos esses juízos divinos que virão sobre o reino dos gentios e irão se cumprindo cada um deles. Quem estará trazendo esses juízos será Deus com mão forte, estendida sobre o império, o reino da besta, durante a grande tribulação. Agora podemos ver que a mão estendida de Deus sobre e contra o império da besta trará o juízo divino. No livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 em diante, disse: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto, e o sol se pôs negro como tela de silício, e a lua se tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair seus figos quando é sacudida por um forte vento. E o céu se desvaneceu como um pergaminho que se enrola, e todo o monte e todas as ilhas se removeu do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas covas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e às penhas: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O tempo da ira de Deus, da grande tribulação, vejam vocês, é apresentado esse tempo aqui, e os juízos divinos que estarão caindo sobre a humanidade. Também no livro de Apocalipse, capítulo 11, encontramos, do versículo 15 em diante, outra fase, ou desde outro ponto de vista, ou desde outro ângulo,
o juízo divino sobre a terra, disse. Capítulo 11, versículo 15 em diante de Apocalipse. E o sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estavam sentados diante de Deus em seus tronos se prostraram sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dar-lhes o galardão aos teus servos, teus profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, aos pequenos e aos grandes, e de destruir os que destroem a terra. E o templo de Deus foi aberto no céu, e a arca do seu pacto se via no templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande saraiva. Agora podemos ver como desde o trono de Deus no céu é falado por Deus desde seu trono o juízo divino para cair sobre a terra, porque já não está o sumo sacerdote Jesus Cristo com seu sacrifício lá sobre o trono ou assento de misericórdia, porque quando Cristo sai com seu sacrifício do trono de intercessão no céu, esse trono, que é o trono de Deus, se converte em um trono de juízo. Para pronunciar esse juízo desde o trono de Deus e esse juízo se materializar aqui na terra. Mas não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. De etapa em etapa, de era em era, de dispensação em dispensação, Deus esteve revelando seus segredos a seus servos, seus profetas. E para este tempo final, as coisas que Deus estará fazendo e falando desde seu trono, as estará recebendo o anjo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, estará recebendo essa revelação e a estará dando a conhecer à humanidade. Primeiramente à Igreja do Senhor Jesus Cristo e depois a todos os que vivem sobre a face da terra. Agora podemos ver como é que se conhecerão esses juízos divinos que cairão sobre a terra. Por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, que será como o transmissor, com seus alto-falantes ou cornetas, dando a conhecer o que Deus desde o trono estará falando, mas é transmitido a este planeta Terra por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. Assim como uma estação de rádio ou de televisão, desde certo lugar onde tem seus escritórios e seu lugar de transmissão, onde tem seus equipamentos, desde aí transmite programas ao vivo ou gravados. E depois, com um equipamento de televisão, você sintoniza o canal desejado e você vê e escuta o que está sendo transmitido desde os escritórios de transmissão desse canal de televisão. Assim também, por meio do televisor de Deus, o televisor de Deus sempre foi um profeta que vê em outra dimensão e o traz a esta dimensão terrena. Por meio do televisor de Deus, Deus estará transmitindo desde o céu seu programa favorito para este tempo final. E aqui na Bíblia está o programa que Deus estará transmitindo. E quem quiser ver e escutar o programa favorito de Deus, o verá e o escutará por meio do televisor de Deus, que será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, escutaremos a voz de Cristo, a voz de Deus, sendo transmitida à raça humana e dando a conhecer as coisas que hão de acontecer nesse tempo. E Deus estará mostrando por meio do seu televisor todo o seu programa para este tempo final. A programação de Deus para o último dia. Assim que, sintonizando o canal 8 de Deus,
Ou seja, a era 8, a era da pedra angular. Aí nesse canal de Deus estará sendo transmitido todo o programa de Deus correspondente a esse tempo final. Como o programa de Deus correspondente à primeira era se transmitiu no televisor São Paulo, sintonizado na primeira era, e diríamos o primeiro canal, e assim por diante, de era em era, sendo cada era o canal de Deus, e o mensageiro o televisor, por meio dessa manifestação de Deus através do seu televisor no canal correspondente, Deus transmitiu em cada era seu programa para cada era. A programação desde o céu foi transmitida à raça humana em cada era, por meio do televisor do mensageiro de Deus para cada era. E agora, Deus estará transmitindo na era da pedra angular, que seria como o canal 8, e de Deus, e por meio do televisor de Deus, o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Aí temos o televisor de Deus. E agora vejam vocês como tudo é simples. Quando uma pessoa quer ver tal ou qual programa que vão estar transmitindo, a tal hora do dia ou da noite, você, em seu televisor, sintoniza o canal correto e aí tem essa programação. Mas se sintonizar outro canal, você não pode esperar ver a programação que você desejava ver. Você vai estar vendo outra programação. Assim também foi de era em era. Assim é para nosso tempo, neste tempo final. Todo o programa de Deus é transmitido à raça humana e, sobretudo, à Igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino por meio do seu anjo mensageiro. Sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e Apocalipse 22, versículo 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que, ou seja, as coisas que hão de acontecer, ou seja, que tem que acontecer em breve. Como vamos entender, ver, entender e escutar as coisas que hão de acontecer nesse tempo final? Por meio do anjo de Jesus Cristo que estaria nesse tempo final, dando a conhecer todas essas coisas na Igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular. Agora viram o simples que é tudo? É tão simples que até as crianças podem ver, podem entender e podem dar testemunho do que eles estão vendo, do que eles estão escutando, entendendo no programa de Deus. E agora vemos a misericórdia de Deus estendida para a sua igreja nesse tempo final, mas depois se estenderá a mão forte de Deus sobre o reino da besta e trará os juízos divinos da grande tribulação. Mas antes disso, nós seremos transformados. Os mortos em Cristo serão ressuscitados e todos teremos um corpo eterno glorificado igual ao do nosso amado Senhor Jesus Cristo e nos iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Assim que, em frente, servindo ao nosso amado Senhor Jesus Cristo e sendo preparados para sermos transformados e raptados neste tempo final no qual nós estamos vivendo. Em breve, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados. É uma promessa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E é para os escolhidos da era da pedra angular, para os escolhidos da era de ouro, que é a era que se conecta com o céu, se conecta com a eternidade, porque é uma era eterna. E por isso é que entraremos a eternidade fisicamente também. E é nossa era, a era que é adotada
neste tempo final. E os que estarão nessa era serão adotados, seus corpos serão transformados e seremos todos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esta também é a era onde a mão forte de Deus estará estendida sobre o reino do Anticristo, o reino da besta, neste tempo final. Mas o reino de Deus prevalecerá e Cristo obterá a grande vitória no amor divino para a sua igreja neste tempo final. A mão forte de Deus estendida. Vimos o juízo divino que virá. Isso é a mão forte de Deus estendida sobre o reino dos gentios. Mas para nós é estendida em misericórdia e amor divino, antes dele sair do trono de intercessão. E quando já estivermos transformados, nenhum juízo divino poderá tocar nosso corpo físico, porque é um corpo físico eterno e glorificado, o qual não pode nem adoecer, nem pode ser destruído, nem pode morrer, mas que é um corpo eterno e glorificado, igual ao do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esse é o corpo que Ele prometeu para cada um de vocês e para mim também. E quem perseverar até o fim, este será salvo, ou seja, este será transformado. E será a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, mostrando-lhe neste tema a mão forte de Deus estendida. E onde estão os que veriam a mão forte de Deus estendida? Aqui estamos, neste lugar da República Mexicana, e em toda a República Mexicana há milhares de pessoas que foram predestinados para ver a mão forte de Deus estendida, mas antes de ser estendida em juízo divino sobre a raça humana, é estendida em misericórdia e amor divino sobre nós, para sermos chamados, juntados e preparados, para sermos transformados e habitados nesse tempo final. Que a misericórdia de Deus, do anjo do pacto, do anjo de Jeová, seja manifestada sobre cada um de vocês, sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. Deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermúdez Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta noite. Deus os abençoe e guarde a todos.